Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus nos abençoe na nossa segunda aula de TCC 1. Devido a essa contingência que nós estamos realizando a respeito do Covid-19, nós continuaremos com as nossas aulas de modo temporário, com as aulas online. Deus quiser, logo, logo, nós estaremos juntos com as nossas aulas presenciais. Vamos aproveitar o máximo deste momento de estudo. Se possível, abra o seu caderno, separe um tempo para você estudar, releia o conteúdo, assista às aulas. Se possível, faça as anotações e juntos nós vamos nos preparar com muita excelência para o reino de Deus, para a vida cristã, para a manifestação do Evangelho de Deus sobre esta terra. Quero orar com você. Vamos orar? Oremos. Pai, queremos pedir a sua luz, queremos pedir a sua graça, queremos pedir a sua iluminação. Nos abençoa, nos capacita, nos conceda graça para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pessoal, olha só, como eu havia dito a vocês na aula 1, nós vamos produzir uma pesquisa científica. E com esta pesquisa científica, nós faremos contribuições com a igreja local, com a sociedade e com a comunidade acadêmica. Por quê? No achismo, no campo religioso, no aspecto de fé, de crença, nós afirmamos, eu acredito. Mas por quê? Eu não sei dizer muito bem, mas eu acredito nisso. Nós podemos cair no senso comum. Eu acredito, mas não tenho base científica, acadêmica. Bom, em relação à pesquisa científica que nós faremos este ano, nós vamos ter que fazer as afirmações, as apresentações, porém com dados acadêmicos, com dados científicos. Exemplo, eu acredito que o dízimo é válido nos dias atuais. Ok, é uma crença, é uma fé, é uma afirmação, mas na academia, na pesquisa científica, será necessário que você apresente dados bíblicos, teológicos, racionais, provando que, de fato, o dízimo é válido para os dias atuais. Ou, se você acredita que não, provando que o dízimo não é válido para os dias atuais. Sendo assim, eu percebo que, para a igreja local, para a academia teológica, para o campo científico, tem uma falta significativa de produções acadêmicas na área bíblica e teológica. E eu quero muito te incentivar, te motivar, te apoiar a ser aquela que há de fazer as produções acadêmicas, científicas, para que a igreja local desfrute desse conhecimento que você vai produzir, para que a academia teológica desfrute desse conhecimento que você vai produzir, ok? Por isso que nós vamos fazer o nosso trabalho científico, a nossa produção acadêmica. Vamos lá? As partes de um projeto de pesquisa. O que vocês têm que entregar até o final deste módulo? O título. Esse título parte de um tema. Na aula passada eu pedi para vocês já pensarem em um tema. Vocês têm que pensar em um tema e este tema tem que estar dentro da linha de pesquisa. As linhas de pesquisa foram passadas
na aula anterior. Vocês precisam pensar em um tema que esteja ligado em uma das nossas linhas de pesquisa. Você vai ter que fazer uma introdução, um problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, revisão da literatura, metodologia, o cronograma e as referências. De fato, o seu projeto de pesquisa consiste nesses conteúdos que você terá que fazer. E nós vamos fazer aula a aula. Na aula de hoje, nós faremos a introdução. Então, à medida que as aulas são ministradas, ao longo das aulas, nós faremos uma parte do projeto de pesquisa, para que no final do módulo você tenha o projeto de pesquisa pronto e você faça a entrega. No TCC 1, nós faremos o projeto de pesquisa. No TCC 2, nós faremos o artigo. Qual é a diferença de um para com o outro? O projeto de pesquisa é como se fosse a receita de bolo. O projeto de pesquisa é como se fosse a planta do prédio. O artigo em si, que faremos ao longo do ano todo e especialmente na disciplina de TCC 2. O artigo em si, o paper, ele é o bolo em si. Ele é o prédio em si. Portanto, no projeto de pesquisa, na receita do bolo, na planta do prédio, você está dizendo o que você vai fazer. Já no bolo em si, no prédio construído, no artigo pronto, no paper finalizado, você vai apresentar os resultados. Você vai apresentar as descobertas acadêmicas, científicas que você descobriu. Ok? Então vamos lá. Tem que ter um título, introdução, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, revisão, metodologia, cronograma e as referências. Diga não ao plágio. Engana-se quem pensa que só faz plágio quem copia, palavra por palavra, em um trabalho sem citar inteiro a fonte de onde tirou. Então, engana-se quem pensa que plágio é uma cópia 100%. Isso é plágio. Não. Temos outros tipos de plágio. E plágio é um crime. Plágio dá processo. Plágio dá até cadeia. Podemos listar 3 tipos de plágio: o integral, o parcial e o conceitual. O integral é o mais conhecido, mas nas academias acadêmicas, teológicas, científicas, também se pratica outros tipos de plágio, como o parcial e o conceitual. Vamos lá, o integral. O integral é quando o aluno copia 100%. Baixa um texto da internet na língua inglesa e traduz para a língua portuguesa e entrega o trabalho. Ou baixa um trabalho da língua portuguesa, mas de uma outra região, e entrega com o seu próprio nome, colocando o nome no lugar do outro autor. Esse é o integral. O parcial é quando o aluno ele faz um mosaico. Ele copia um pouco de um texto, copia um outro pouco de um outro texto. É quando o aluno pega um apanhado de textos e monta o seu. Ele faz um mosaico. Esse é o parcial, mas é plágio. Que ocorre quando o trabalho é um mosaico formado por cópias de parágrafos e frases de autores diversos, sem mencionar suas obras. Esse tipo de plágio também é crime.
Um outro plágio que é praticado em alguns lugares por pessoas com má fé é o conceitual. Conceitual é a utilização da ideia do autor, escrevendo de outra forma, porém, novamente, sem citar a fonte original. Então, o conceitual é quando a pessoa lê um texto e escreve com as suas palavras e não faz as devidas referências, como citações indiretas. A pessoa pensa que isso não é plágio, mas é plágio sim. Então, tem que fazer as devidas referências, fazer uma citação indireta, mostrar de onde você tirou aquela ideia, de onde você tirou aquela informação. Eu enviei para o nosso grupo de estudo um texto falando sobre o plágio. Eu peço que vocês leiam aquele texto, que vocês leiam e que vocês façam um compromisso diante da academia, diante da ciência e diante de Deus, para que vocês, de fato, não venham cometer o plágio. Não cometam o plágio. O que é um projeto de pesquisa? Então, nós faremos um projeto de pesquisa. Mas o que é? É uma bússola indicando o norte do pesquisador. Então, você poderia sair escrevendo o seu paper? Poderia. Mas por que nós temos que fazer um projeto de pesquisa? Porque o projeto de pesquisa é como uma bússola, dará um norte para o pesquisador. Atenção! Exige-se especificidade no tema. Ou seja, na academia, menos é mais. É muito mais louvável um tema como um estudo sobre a Avenida Mauá dos anos 2000 a 2001, do que um estudo sobre o Brasil. Por quê? Em um paper de 6 a 12 páginas, não dá para falar do Brasil todo e dos seus mais de 500 anos. Não é possível. Então, para que haja uma boa contribuição, requer-se especificidade, que você seja específico, que você trate um recorte bem pequeno, um recorte menor do conteúdo, do assunto, da academia teológica, para que você debata sobre o assunto, para que você debata sobre o tema. E após fazer esse debate, você vai trazer contribuições para a academia, para a igreja, para a sociedade, para a teologia. Portanto, você precisa ter um tema delimitado, muito bem específico. Ao invés, o pecado à luz da Bíblia, que é top, um tema interessante. Pela academia, você vai ter que ser mais específico. O pecado à luz da carta aos Romanos. O pecado segundo Paulo, na carta aos Romanos. É claro que você vai fazer pequenas citações do pecado em Gênesis 3, do Jardim do Éden. Você vai fazer pequenas menções de Isaías 59. Porém, o seu estudo em si é Paulo. O seu estudo em si é a carta aos Romanos. E ali você vai se debruçar e vai exaurir todo aquele conteúdo. Caso contrário, pesquisadores exaustos, fluxo de dados difícil de ser analisado, pesquisa enrolada e sem objetividade. Então você tem que ter um tema muito bem delimitado, muito bem restrito, muito bem objetivo. Tem que ser específico no seu tema. Porque na academia, menos é mais. É preciso definir qual é a área, de preferência aquela em que haja maior afinidade com o pesquisador. Então, qual é a linha de pesquisa? É teologia bíblica? É teologia sistemática? É teologia histórica? É teologia exegética?
É teologia prática? Qual é a sua linha de pesquisa? Que nós temos no manual do TCC 1 e 2 e também na aula 1, na aula da semana passada. É preciso definir qual é a área, conversar com o responsável pelo setor, área ou especialista no assunto da disciplina relacionada à área de seu interesse. Então, você quer estudar escatologia? Converse com o professor de escatologia. Você quer estudar homilética? Passe ali um diálogo, uma conversa com o professor de homilética. Troque ideias, figurinhas, assuntos, conversas com o professor daquela disciplina. O CETEBAR, o corpo docente, estará à disposição dos nossos alunos. Lembre-se, a pesquisa parte do tema geral para o problema específico. E quanto maior a especificidade, melhor as condições do trabalho a ser desenvolvido. Ou seja, quanto mais você delimitar, quanto mais você for específico, mais condições você tem para fazer um ótimo trabalho. Você vai poder contribuir melhor com a sociedade, com a academia, com a igreja local. Então, seja mais específico. Por quê? Não dá para falar do mundo todo em 6 a 12 páginas, mas dá para falar da rua X, do ano X a Y, em 12 páginas. Então, seja específico no tema. Trabalhe com um recorte muito bem delimitado. Após a elaboração do projeto e a aprovação dos orientadores, você irá executá-lo. Ou seja, efetivar todas as pesquisas previstas e organizar um novo documento, que é o paper, que é o artigo científico, contendo os resultados alcançados. Este relato final será apresentado no formato de paper, o artigo científico. Ok? Então, nós faremos o projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa será a bússola, o norte do pesquisador para o desenvolvimento do paper, para o desenvolvimento do artigo científico. As finalidades do projeto de pesquisa. Letra A. Mapear o caminho a ser seguido durante a investigação. Então, o projeto de pesquisa, ele serve como um mapa para o pesquisador. Ele dá um norte. Letra B. Orientar o pesquisador durante o percurso de investigação. O projeto de pesquisa, ele serve como um orientador, ele vai dando uma orientação sobre os livros que o pesquisador vai ter que seguir, a metodologia, os objetivos específicos, o objetivo geral. Letra C. Comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Então, o projeto de pesquisa serve também como um cartão de visita. Você vai chegar no seu orientador, que no caso sou eu, e você vai dizer: professor Anderson, eu tenho interesse de fazer esta pesquisa. Então, esse projeto de pesquisa vai fazer para mim uma comunicação. Vai comunicar os propósitos da sua pesquisa. E eu vou avaliar que esses propósitos são válidos, são úteis e vão trazer edificação, contribuição para a comunidade científica. Então, por que você tem que fazer um projeto de pesquisa? Esse projeto de pesquisa vai servir como um mapa, uma orientação e uma comunicação. Tipos de pesquisa. Letra A. Pesquisa exploratória. É quando o pesquisador, o aluno, ele vai explorar um problema procurando esclarecê-lo. Normalmente ocorre em um estudo de caso. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é uma metodologia de estudo de caso e o que é uma metodologia de pesquisa bibliográfica. Então, na pesquisa exploratória, você quer fazer um estudo sobre a Igreja Universal. É a pesquisa exploratória. Você vai explorar um problema e você vai esclarecê-lo. Pesquisa descritiva. Letra B, pesquisa descritiva.
descreve um problema procurando esclarecê-lo através de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionários, entrevistas, filmagens. Procura levantar e descrever informações sobre o tema proposto. Então, você quer fazer uma pesquisa sobre os mormons, sobre os budistas, sobre os muçulmanos. É uma pesquisa de campo, é um estudo de caso, e você vai descrever uma religião, um segmento, uma igreja, uma doutrina. Você vai fazer uma pesquisa descritiva. Então, na pesquisa exploratória, na pesquisa descritiva, elas caem na pesquisa de campo. E daqui a pouquinho eu já vou falar sobre a pesquisa de campo. Já a letra C, pesquisa explicativa, ela cai na pesquisa bibliográfica. Então, o que é a pesquisa explicativa? Explica o problema estudado, procurando esclarecê-lo. Então, você tem um problema. O que é o pecado segundo Paulo na carta aos Romanos? Você vai fazer uma pesquisa explicativa por meio de bíblias de estudo, comentários, livros teológicos. Você vai ter que explicar esse problema. O que é o pecado segundo Paulo na carta aos Romanos? Preocupa-se em responder com base em dados coletados. De onde você coletou esses dados? De bíblias, de livros, de materiais. E estudos de campo implementados. O porquê dos fatos analisados. Então, na pesquisa explicativa, ela cai muito bem na pesquisa bibliográfica. Você vai ter que explicar um problema por meio de livros. Na pesquisa exploratória, na pesquisa descritiva, ela cai muito bem na pesquisa de campo. É quando você vai de modo in loco, você vai na experiência, você vai no dia a dia, vai ter que fazer entrevistas, questionários, imagens, filmagens, e você vai descrever, explorar algo. Já na pesquisa explicativa é quando você trabalha por meio de livros, artigos, e você vai descrever, explicar um tema e vai explicar um problema. Ok. Qual é o tipo de pesquisa que você vai seguir? Se você for fazer um estudo de uma igreja, um estudo sobre um segmento religioso, pesquisa exploratória ou a pesquisa descritiva. Se você vai fazer um estudo a partir de livros, a partir de bíblias, a partir de materiais físicos, de livros, de artigos, materiais digitais, se você for fazer um estudo a partir de livros, é a pesquisa explicativa. Prof, quero entender um pouquinho melhor. Me acompanhe. Procedimentos técnicos da pesquisa. Então, letra A, procedimento bibliográfico, a pesquisa bibliográfica. Então, você vai fazer a pesquisa explicativa, você cai no procedimento bibliográfico. Ok? Então, o que é a pesquisa bibliográfica? Que 99% dos alunos segue esta pesquisa. É a busca por informações e fundamentações a partir de livros e artigos científicos. Então, você vai estudar um tema da Bíblia, você vai estudar um tema da teologia, você vai estudar um assunto teológico por meio, a partir de livros, artigos. Você está no procedimento bibliográfico. Você vai fazer uma pesquisa explicativa. Ok? Agora, o que é a pesquisa de campo? O que é o estudo de caso? O que é um estudo de campo? Letra B, procedimento de estudo de campo. Procura através de técnicas como entrevistas, questionários e outros,
investigar a realidade de determinado grupo de acordo com o problema e os objetivos estabelecidos. Procedimentos na coleta de dados: questionário, entrevista, observação. Então, aqui você vai cair na pesquisa descritiva. Você vai acabar seguindo o procedimento de estudo de caso, de estudo de campo, de uma pesquisa de campo. Então, você vai cair na pesquisa descritiva, na pesquisa exploratória. Você vai ter que ir em loco, ir até o local, fazer uma entrevista, um questionário, imagens, e você vai fazer uma pesquisa de campo. Este é o procedimento de estudo de campo. Poucos alunos seguem esta metodologia. Poucos alunos do CETEBARI seguem o procedimento de estudo de campo. Mas é muito válido que os alunos façam o procedimento de estudo de campo. Nós temos religiões, segmentos pentecostais, neopentecostais, que devemos fazer as análises, os estudos. Então, um exemplo. Um estudo sobre a congregação cristã no Brasil. Cai no procedimento de estudo de campo. Você vai ter que visitar um culto, conversar com o ancião, ver em que eles creem, em que eles não creem, um questionário, uma entrevista, observar, vai ter que participar ali do culto. Então, você vai cair no procedimento de estudo de campo. Ok. Passos para a elaboração de um projeto de pesquisa. Para elaborar um bom projeto, é importante seguir um caminho que já está consagrado pela comunidade de pesquisadores, que envolve desde a mobilização de uma ideia até a sua formatação final. O que ele quer dizer com isso? O conteúdo do TCC 1. Quer dizer o seguinte: você precisa pensar em um tema, em um assunto, que você já leu, que você já viu em livros, em artigos, e não querer criar a roda, e não querer inventar o fogo. Então, traz aqui um tema como: por que é possível haver vida humana em Marte? O que a Bíblia diz sobre isso? É um tema desconhecido na academia teológica. É um tema que não é explorado na academia teológica. Vai ter muito desgaste, vai ter muita entrega e pouco resultado. Vamos deixar esse assunto mais adiante. Para o momento, hoje, para o TCC, para a finalização do curso de teologia do CETEBARI, pegar um caminho consagrado. Um caminho que já foi debatido na sala, nas disciplinas, que você já viu em livros, em artigos, e vamos explorar este caminho. O que vou pesquisar? Inicialmente, deve-se escolher o tema. Para tanto, o pesquisador deverá observar. Letra A, afetividade. Você precisa gostar do tema. Dura coisa é pesquisar um assunto que você não gosta. Dura coisa é pesquisar um conteúdo que você não está afim. Então, você tem que ter afetividade pelo tema. Letra B, tempo disponível. Se é um tempo pouco que você tem, procura um tema fácil. Se é um tempo vasto que você tem para desenvolver a pesquisa ao longo do ano, procure e aceite o desafio de um tema um pouco mais desafiador. Então, você tem que ter um tempo disponível para a realização do trabalho e você precisa pensar em um tema que caia dentro do seu tempo, que o seu tempo seja possível para se dedicar sobre aquele tema. Letra C, disponibilidade de orientador para acompanhar o projeto. Então, você tem que ter ali a disponibilidade do seu orientador. O CETEBARI dará essa disponibilidade a todos os alunos. Letra D, limite das capacidades do pesquisador em relação ao tema. Então,
procure um tema que você tenha condições de trabalhar. Só um exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simplório. Você nunca foi fã de matemática e por acaso pensou em agora fazer uma pesquisa sobre matemática. Não! Você sempre foi fã de português? Procure fazer um trabalho de língua portuguesa. Vou entrar agora no ambiente teológico. Você nunca foi fã de escatologia, nunca conseguiu entender muito bem as ideias. E agora você quer pesquisar escatologia? Tome um certo cuidado. Você sempre foi fã, sempre gostou de hermenêutica. Agora é o momento de você se aprofundar mais ainda na hermenêutica. Então, entenda os seus limites. Compreenda os seus limites. Letra E, a importância do tema escolhido. Então, pense em um tema que vai trazer contribuições para a igreja local. Vamos imaginar que, em dezembro, você tem o artigo pronto. Este artigo você vai e entrega na tua igreja, para os obreiros, para o pastor. Um exemplo. E você sabe que aquele conteúdo vai abençoar os membros. Os membros vão ler e vão ser edificados. Então, pensar na importância do tema. Pensar em um tema que seja possível, agradável, interessante. Material, isso é muito importante. Pense em um material que esteja acessível. Material de consulta e dados necessários ao pesquisador. Ou seja, já pensa em um tema onde você tem materiais. Agora, se você pensa em um tema e você não tem condições de ter aqueles materiais, é bom rever a escolha do tema. Na introdução, o que nós teremos que fazer na introdução? Na introdução, o pesquisador deverá explicar o assunto que deseja desenvolver. Então, em uma folha A4 do Word, você vai ter que explicar o assunto que deseja desenvolver. Essa escrita pode ser feita no caderno e, por último, mais adiante a gente faz a transcrição no Word, no computador. Então, na introdução, você tem que pesquisar você tem que apresentar o seu tema. Na introdução, o pesquisador deverá explicar o assunto que deseja desenvolver. Ou seja, explicite qual o tema que pretende trabalhar, lembrando que deve estar atrelado a alguma linha de pesquisa de seu curso. Pesquisa bíblica, pesquisa sistemática, pesquisa histórica, pesquisa exegética, pesquisa prática. Temos as linhas de pesquisa. O tema é mais abrangente que o título, mas está intimamente relacionado ao título. Então, o meu título é O Conceito de Pecado à Luz da Carta aos Romanos. Esse é meu título. Mas o meu tema ele é maior que o título. Meu tema é Pecado à Luz da Bíblia. Então, na introdução, eu vou apresentar o meu tema. O pecado, segundo a Bíblia, teve a sua origem X, teve o seu desenvolvimento Y, e pretende-se analisar o pecado à luz da carta aos Romanos, que é o meu título. Então, o que fazer na introdução? Na introdução, o pesquisador deverá explicar o assunto que deseja desenvolver em uma folha de 20 a 30 linhas. Explicite qual o tema que pretende trabalhar, lembrando que deve estar atrelado a alguma linha de pesquisa de seu curso. O tema é mais abrangente que o título, mas está intimamente relacionado a este. Portanto, as partes de um projeto de pesquisa. O título, introdução, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, revisão da literatura, metodologia, cronograma e as referências. Vamos fazer semana após semana? Então, agora, o que você tem que fazer? Você tem que ter a escolha já do tema, você tem que bolar e pensar no título,
e você tem que fazer a introdução. Prof, me confundi agora. Tema, título, o que é isso? Pense no título. Por trás desse título, na tua mente, você sabe que tem um tema, um assunto maior. Exemplo, o meu tema é pecado. Eu sei que o meu tema é pecado. E o pecado ele é amplo, ele é abrangente, ele tem o conteúdo em si, está na Bíblia toda. Mas o meu título é o conceito de pecado à luz de Gênesis 3. Então esse é o título. Mas o meu tema está subentendido no título. Meu tema é pecado à luz da Bíblia. Então o tema ele é abrangente. O tema ele é muito abrangente. O título ele é específico. O que você tem que pensar agora? No seu título. No seu título. Um outro exemplo. Meu título é Os tipos de sermões. Aí eu vou explicar o que é o sermão expositivo, o que é o sermão temático, o que é o sermão textual. Esse é o meu título. Os tipos de sermões. Qual é meu tema? Homilética. A homilética em si que vai abordar todos esses conteúdos. Então o tema ele é abrangente, ele é maior, ele é macro. O título ele é específico, ele é delimitado, ele é preciso, ele é objetivo, ele é micro. Portanto, pense no título. Pense no título. Vamos lá? Tenha um título. Pensou no título? Escreva a introdução. Semana que vem, vamos dar continuidade. Vamos falar do problema de pesquisa, do objetivo geral e assim sucessivamente. Então, agora, durante essa semana, já tenha em mente o título. Já vai fazendo de 20 linhas a 30 linhas a sua introdução. Vamos fazer passo a passo, ok? Que Deus nos abençoe. Dúvidas, fale comigo. Estou à sua disposição. Juntos nós vamos fazer um excelente texto, uma excelente pesquisa acadêmica e científica, ok? Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Amém. Graças a Deus.